Irmãos e irmãs, novamente bom dia ou boa noite, queira como pode ser, que nós vamos nos encontrar novamente online em mensagem para o culto da Igreja Evangélica Irmãos e Meninas do Canela, irmãos. E antes de nós começarmos hoje com a palavra da mensagem, eu gostaria de dar primeiro uma introdução falando assim, irmãos, nós estamos chegando assim próximos a praticamente não terminando, mas o término dessa pandemia, a gente está notando que as coisas estão se acertando, estão se aninhando de uma forma mais mansa já, apesar que Joinville ainda está dentro do contexto gravíssimo, né? A questão norte, mais para o norte e nordeste, e nós fazemos parte. Mas enfim, irmãos, eu estou pensando que de repente nós pudéssemos começar com os cultos presenciais no segundo sábado do mês de outubro, ou seja, antes do feriado, seria dia 11 de outubro, porque dia 13 parece que está voltando já às escolas com os professores. Então eu penso que no dia 10, então seria dia 10, o Eliseu está me corrigindo agora, então seria dia, sim, verdade, dia 9, então dia 10 nós teríamos o culto, seja quem vier naquele dia já para o culto de sábado à noite. Irmãos, e dessa forma nós estamos também pensando de que a mensagem ela vai continuar depois também por online. Quem está nos ouvindo, quem está recebendo a mensagem, pode estar certo que depois vai estar continuando também a receber a mensagem. E agora eu quero me dar ainda um momento também de lembranças. Nós agora no dia 20 de setembro, nós temos a alegria de ter um enlace matrimonial bastante restrito. Já está sendo comunicado tudo aquilo da nossa filha da igreja, Edneia, né, filha do irmão Valdir e da irmã Iris Belling, e o noivo da Edneia é o Rodrigo, que mora em Itajaí, os pais dele moram no estado do Rio, e se encontraram e se amam e decidiram se unir pela palavra do Senhor e também de uma forma jurídica, civil. Então, irmãos, queremos dar assim para a Edneia e para o Rodrigo os nossos parabéns e que Deus possa estar abençoando a eles e os familiares. Então, isso vai acontecer domingo de manhã às 9h30 num determinado sítio lá na região do Pico, naquela região. Então, que Deus possa estar abençoando. E agora, irmãos, nós vamos entrar na mensagem do culto, dando a paz e a graça de Deus para cada um que está nos ouvindo e que possa estar acompanhando. E para esse domingo, irmãos, nós temos um texto bem interessante. Ele é extremamente conhecido para todos, tanto cientistas, filósofos, psicólogos, socialistas. É o livro de Gênesis, capítulo 2, seria em parte da criação. Não vou tratar a razão da criação em si na mensagem, mas eu quero tratar sobre um tema, esse momento de meditação, e esse tema seria a razão da origem do ser homem. Não é a questão da criação do homem, mas a origem do ser homem, ou seja, a origem de alguém ser alguém. E para ser alguém, existe sempre uma história, uma convivência, uma literatura em cima disso, daquilo que a gente se baseia para ser alguém. Quem quer ser médico tem que estudar medicina, então ele é alguém da medicina. Quem quer ser pastor, ele tem que estudar teologia e tem que ser chamado por esse chamado pastoral, então ele é alguém como pastor. E assim eu quero colocar assim também essa questão da origem do ser homem. O que seria origem, irmãos? Para nós, a ciência hoje, a tecnologia, se a gente olhar esses programas da Discovery, da History e de outros programas mais que são colocados como história, eles procuram querer saber a origem do homem, a origem dos vegetais, a origem dos animais, a origem do cosmos e a própria origem da vida. A gente nota que hoje tem cientistas tentando achar a origem da vida.
E isso nos faz reportar um pouco nessa história da criação do mundo, ou seja, a criação e a formação do homem. E aí vem a pergunta, mas por que o homem se tornou homem? Por que ele se tornou o ser homem? O ser alguém na criação de Deus? Então, irmãos, é uma pergunta que se faz, é uma busca que os cientistas estão fazendo, buscam da era neolítica, paleolítica, mesolítica, e buscam essas histórias da era do carvão, da era do carbono. Em si, eles tentam buscar fundamentação da sua história de existência, irmãos. Atualmente, esses estudos da NASA e tudo aquilo, eles nos reportam muito na busca do ontem. Eles querem ter respostas. Mas aí agora, irmãos, nessa busca de buscar respostas das origens, nós temos muitos cristãos que estão envolvidos. Lembrando um pouco da história antiga, os padres católicos, os papas, os bispos, eram os homens que começaram a estudar a cosmologia, a ciência. E nós temos muitos livros antigos que retratam isso, como eles se dedicaram à busca das origens. Isso continua hoje também. As pessoas buscam respostas e cada vez que eles buscam mais, menos eles ficam sabendo. Lembrando assim de um professor nosso do seminário, era um professor de filosofia, professor Hélio. Ele, certa ocasião, numa aula, ele falou para nós, ele era promotor de Londrina, era advogado, era um homem de conhecimentos muito elevados, e eu lembro desse homem com muito carinho, porque nos ensinou muita coisa na matéria de filosofia. E ele sempre dizia, quanto mais você busca, quanto mais você lê, e aí ele usa assim, quanto mais você lê a Bíblia, tanto mais você sempre percebe que você menos sabe de Deus. Porque você quer uma resposta quem é Deus. E na verdade esse Deus está dentro de você mesmo, através de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Então, o homem busca respostas. E aí, irmãos, eu quero caminhar conosco nessa mensagem com 3 pensamentos básicos. Na verdade, seriam frases básicas dentro da palavra de Deus que nos relata essas razões da existência do homem dentro da criação. Essa criação que Deus relata através de Moisés para nós, irmãos, não era da época de Moisés. Era talvez de séculos, podemos até talvez pensar milhares de anos antes de Moisés. Porque o carbono nos diz que são milhões de anos. Mas a história de Moisés é apenas 4.000 anos. Então, irmãos, se nós olharmos esse tempo de história, então nós temos muita coisa a buscar como resposta da existência do ser humano. Como o homem chegou a ser o que ele é hoje. Como o homem começou a ser o que ele era na época de Moisés e o que ele passou a ser na época dos profetas, o que ele passou a ser na época de Jesus e o que ele passou a ser na época da reforma, das igrejas, o protestantismo, mas o que ele também é hoje na era tecnológica. O primeiro pensamento, irmãos, ele só foi ser humano porque Deus soprou o sopro da vida em suas narinas. Isso nós temos baseado no capítulo 2 de Gênesis, que é hoje o texto básico, versículo 4 ao 7. Era um boneco de barro que Deus o formou, tomando do pó da terra, fazendo esse homem. Não havia ainda chuva, nada, saía da terra um certo vapor que umedecia a terra.
E não havia nada de animais criados. O mundo estava formado. Não sabemos se um ano era um dia era um ano. Nós não sabemos esse tempo. Mas aí Deus viu que tudo que tinha criado era bom, mas faltou alguém que pudesse ter comunhão com Deus. E aí ele faz literalmente um boneco no barro. E Deus se curva sobre esse monte de barro e coloca nas suas narinas o sopro dele. Irmãos, a razão do homem ser homem é porque Deus colocou seu fôlego nas narinas do homem. Então vejam, irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, a importância do sopro de Deus na nossa vida. Esse sopro fez toda a diferença naquele monte de barro. Ele começou a viver. E esse monte de barro começou a viver, recebeu esse sopro de Deus que é vida, que nós também encontramos em algumas Bíblias como tradução, o Espírito de Deus. Deus colocou dentro dele a vida para ter comunicação com alguém. E isto o homem passa a ser. E aí eu quero ler para nós esses versículos. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Um momento aqui. O homem não foi criado para ser preguiçoso. O homem foi feito para lavrar a terra. Antes que ele foi feito, já havia esse verbo lavrar. E aí, verso 6. Mas uma neblina subiu da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vejam esse versículo 7, irmãos. O homem passou a ser homem porque ele ganhou fôlego, e a Bíblia nos relata, ele passou a ser alma vivente. Saiu de Deus a vida para dar vida a um novo ser que não existia. Este agora faz parte da criação de Deus. Então, irmãos, o homem só é homem, ou só é ser humano, porque Deus soprou o sopro da vida em suas narinas. Querido irmão e irmã, você é o que é porque Deus colocou sopro nas narinas. Não é bom saber isso? Que nós somos parte do ser de Deus? E um segundo pensamento, irmãos. Ele só é ser humano porque lhe foi dado o poder de decisão e tomar decisão. Irmãos, olhando para esse lado, quando você está numa prova de escola ou qualquer teste, você precisa tomar uma decisão para dar a resposta. Se ela é certa ou não, isso depois vai dizer o protocolo. Mas você tenta acertar para tirar uma nota boa. Então o ser humano é homem porque ele recebe de Deus o poder de decidir. E decidir, irmãos, não é uma tarefa fácil. Porque nós somos alertados, cuidado para não fazer errado. Lembra quando nós éramos crianças? O que é que o pai e a mãe diziam quando a gente ia na estrada, na escola, andando a pé? Hoje quase não se precisa mais, os pais eram de carro, ou vão de ônibus, ou vão de bicicleta, mas nós andávamos a pé. Ao sairmos de casa, sempre vá no lugar do lado direito. Então a gente sempre estava do lado da valeta. E se alguém vinha, você caía dentro da valeta. Em outras palavras, você tinha que aprender
a tomar decisão da ordem do pai e da mãe, andar no lado direito. Se você não andava, a decisão era errada. E você tinha consequências. E com suas consequências, em casa havia um castigo te esperando. Então, irmãos, Deus nos coloca como ser humano e ser homem. Aí eu quero colocar agora uma forma generalizada, homem e mulher, decidir. Quantas coisas nós temos que decidir todos os dias? Falando assim com a Ellen e com o Eliseu, na casa deles, ao estarmos gravando, quantas coisas nós falamos que a gente tem que tomar uma decisão, como agir, como fazer. Agora com a Edneia casando, quantas coisas têm que ser feitas, decididas e tomar uma decisão. Irmãos, e decidir significa tomar posição. Está certo ou não está certo, mas eu tomo uma posição. E essa posição que eu tomar, eu vou defender. E isto Deus deu na liberdade do homem. Eu te criei para lavrar a terra, para estar comigo nessa terra desse mundo criado, novo, que não existia antes, que tantos buscam respostas da criação e não encontram, porque não caminham junto com a palavra da fé. E ver a criação do mundo é um ato de fé. É um fato de você ver e aceitar, mas você não vê. Você faz isso pela fé. Então, tomar uma posição. E aí, irmãos, é do versículo 8 ao 17 do capítulo 2. Veja o que diz assim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pisão, e o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o obelisco e a pedra de ônix. O segundo rio chamava-se Gião, e o que circunda a terra de Cuxê. O nome do terceiro rio é Tigre, o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, aqui é isso que eu falei. Adão teve que tomar decisões sobre aquilo que Deus falou. E se você olhar essa história lendo de novo, Deus não fala no plural, ele fala no singular. Porque só havia Adão ali. Naquele lugar belíssimo que Deus tinha criado, um lugar puro, um lugar riquíssimo. Ele plantava e colhia, não tinha preocupação de uma tempestade, porque vinha apenas o vapor da terra para regar. Sem preocupação. Hoje você planta, não sabe se vai colher. É o trabalho de Eliseu, orientar os colonos a ter garantia de colheita, mas a tempestade ele não está no meio. Então, irmãos, nós não temos essa garantia, mas Adão teve a garantia, mas ele teve que tomar uma decisão. É comer o que Deus colocou. Veja, Deus foi tão bom, ele criou todas as coisas. Em outras palavras, Deus criou o alimento para o homem. E o homem teve que decidir, agora eu posso comer. E qual foi a decisão dele? A posição de tomar, agora posso comer, isso vai me alimentar. Ele não sabia se era veneno ou não era veneno. Porque a Bíblia diz, tudo era bom. Tudo. O homem depois perverteu. Então, tomar decisão
tomar posição. É o que Adão teve que fazer. Por isso ele se tornou o ser humano. Porque Deus deu a ele o poder de decidir e o poder de tomar posição. Isto falta hoje na nossa sociedade, irmãos. Decidir pelo certo e se posicionar pelo certo. E o terceiro pensamento, irmãos. Ele só é ser humano porque pode viver em comunhão e procura comunhão na criação de Deus. Irmãos, lembro da história de Robinson Crusoe. Esse homem que era marinheiro, o navio se afundou, foi à deriva, e Robinson Crusoe se salvou. Ele foi morar numa ilha, ele conseguiu chegar numa ilha onde tinha mata virgem, tudo aquilo. O que é que ele buscou? Ele tentou pegar um papagaio. E ele começou a falar com esse papagaio. O papagaio repete o que ele ouve. Não logo tudo, mas ele vai aprendendo. Por que ele procurou esse papagaio? Para não esquecer a sua fala. Isso representa que ele procurou uma comunhão. E Deus viu de repente que Adão teve o privilégio de dar nome em tudo que ele tinha criado, nos textos adiante que a gente vai ler. Tudo. E Deus deu a ele o poder de dar o nome a todos os animais. Sabe, irmãos, segunda-feira de manhã, eu fui acordar na minha casa às 4 horas da manhã em Blumenau. Ao lado da nossa janela do quarto tem um pé de jabuticaba, que você já sabe da geleia de jabuticaba que vem dessa árvore. E 4 horas da manhã tinha uma sabiá vermelha. Nesse pé de jabuticaba já está começando a clarear. As lâmpadas da estrada clareiam junto. Ele começou a cantar, ou queremos dizer, dobrar o seu canto. E ele me acordou. Gente, era maravilhoso, mas esse passarinho não tinha comido ainda. Mas veja a natureza, quando eu digo sabiá, esse nome tem a origem da época de Adão. Ele teve a liberdade e o poder de dar nome a tudo que Deus criou. E quando ele terminou de dar o nome, e tudo tinha macho e fêmea, ele era apenas macho. Então, irmãos, Deus de repente percebeu que esse ser humano que ele criou, que deu para ele todo o direito de vida pelo sopro de Deus, esse homem agora também tem o direito de decisão e tomar posição. Mas ele está sozinho. Nós sabemos hoje que tem muitas pessoas que procuram hoje a sua amizade solitária com animais, cachorros. Se você olhar hoje, tem coisas muito mais, às vezes, belas e bonitas para cachorros para comprar em pet do que para criança pequena. Tem ração de muito melhor qualidade, às vezes, do que alimento para crianças. Tem uma estatística do IBGE que coloca bem claro que esses alimentos para gatos, cães, peixes, não é feito de carne de segunda, é feito de carne de primeira. Milhões e milhões de pessoas não têm nem uma carne de segunda nem de terceira para comer. E aí o IBGE diz que a maior causa da fome no mundo são os animais de estimação, que tiram muito alimento do nosso ser. Não estou colocando como uma oposição, mas estou relatando posições de decisão que o homem faz. E aí agora, nesse terceiro ponto, Deus mostra para nós que o homem só é ser humano porque pode viver em comunhão. E aí nós vamos ler agora, irmãos, do versículo 19 ao 18 em diante. Vejam bem o que diz esse texto em diante.
Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Irmãos, tomar decisão, tomar uma posição, é assim que vai ser chamado. Por isso ele é homem. Ele ganhou essa autoridade de Deus. E aí agora, continuando o versículo 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava auxiliadora que lhe fosse idônea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E o homem diz, então, disse o homem: esta é afinal dos meus ossos, a carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Irmãos, a palavra varoa é uma palavra poética. Adão não colocou para sua esposa, ou seja, para Eva, que depois ele dá o nome de Eva, que seria a primeira mulher, de fêmea. Ele chama ela de varoa. Note, irmãos, que Adão já viu como ela é da carne dele, dos ossos dele. Ela não é semelhante aos animais. Ela é diferente. Ela não é uma fêmea animal. Ela é uma varoa. Ela é a pessoa que vem dele. E aí, irmãos, vem isso. E ele procura nessa palavra varoa a comunhão com a sua mulher. Não vou entrar em detalhes de casamento aqui, mas aí é que tem isso. Adão já deu a posição de ter a comunhão com essa varoa. Ele buscou ter comunhão com ela. Por isso ele chamou ela de varoa. Para nós essa palavra é muito interessante, ou até abstrata, que a gente não ouve mais essa palavra quase. Mas ela tem um fundamento de comunicação. Ela tem um fundamento de comunhão. Ela é o convívio entre duas pessoas. Adão passa a ser humano, passa a ser homem, como nós hoje também somos seres humanos e homens, porque nós temos a necessidade de comunhão. E Deus viu que o homem perdeu essa comunhão com ele. Deus viu que o homem começou a dar muito mais valor às coisas que ele criou no mundo todo, e o que a inteligência do homem desenvolveu. Pense aqui em cima, quando coloca no versículo 11, o primeiro chama-se Pisão, eu que rodei a terra de Havilá, onde há ouro. Irmãos, vejam como o ser humano investe a sua inteligência em cima de ouro. Hoje existem saladas entre os restaurantes granfinos, pó de ouro para você comer com a salada. A inteligência do homem descobriu isso. Então, o homem, ele busca na riqueza da criação, com a sua inteligência, cada vez mais conhecimentos, e esses conhecimentos ele acha que ele tem cada vez mais comunhão com a natureza, mas cada vez a natureza, cada vez mais o ser humano, ele lhe dá a margem de pensar, eu preciso achar as origens. Ele se esquece que a própria origem está dentro dele,
por ser um homem, irmãos. E aí nós podemos olhar, ele toma a busca dessa comunhão na criação de Deus. O homem recebe o direito de dar o nome de tudo. Irmãos, se hoje nós temos o pet como amigo da casa, se a gente olha uma vez, esses dias passou pela history de animais, nós temos mais de 400 qualidades de cães. Todos eles têm a origem do cão selvagem e do lobo. A mistura de raças desenvolvem esses cachorros. Desenvolve essa formação. Dá para entender que um cachorro basset, que se chama linguiça também, a origem linguiça, porque ele é comprido e fino, tem a origem do cachorro bulldog. Mas ele é miniatura. Mas o peito dele, as pernas, tem essa origem. E assim, tem mais de 400 qualidades de cachorro no mundo. E um mais bonito do que o outro, ou um mais exótico do que o outro. E isto é o que o homem recebe por ser humano. A inteligência. Ele busca, dentro dessa criação de Deus, a comunhão. E, infelizmente, muitas vezes a gente percebe que, atualmente, a sociedade humana, ela troca a comunhão, o convívio com o ser humano, e eles buscam o convívio do animal. Coleiras de cachorro brilhantes, com diamantes. Qual é a criança que tem um colar com diamantes quando ainda é bebê? Irmãos, o homem é ser humano porque Deus colocou nele o sopro nas narinas. Essa é a origem do homem. Essa é a forma como Deus fez o homem. Então, em outras palavras, agora, homem é homem, mulher, ele tem esta origem em ter sopro de Deus, por isso ele se torna ser vivente. Ele tem de Deus o poder de decisão e tomar posição. E ele tem de Deus a busca da comunhão, poder viver em comunhão e buscar cada vez mais comunhão. Este é o sentido verdadeiro de igreja. A palavra comunhão, irmãos, vem da palavra latina comungare. E comungare vem a palavra comungar. Comungar é um diálogo, é uma confissão, é o conversar. E isto Deus fez com Adão. Se a gente continuar a ler essa história, Deus todas as tardes vinha à busca do homem para ter comunhão. Mas a busca do ser não ficou na comunhão. Ele queria mais. E isso o homem hoje também está buscando. Eles esquecem a sua origem de ser humano. Esquecem a origem do ser humano ter decisões e tomar posição. Eles esquecem como ser humano de ter uma verdadeira comunhão. E aí Deus diz, eu preciso voltar à terra. Eu vou enviar o meu filho. Talvez eles vão buscar comunhão. Mas o que é que o homem fez? Levou ele à morte de cruz. Mas, irmãos, ele não ficou morto. Ele vive. E por essa vida em Jesus, no poder do Espírito Santo, irmãos, nós temos a esperança da comunhão eterna com Deus, onde nós vamos ter um único trabalho, louvar e glorificar a Deus. E onde o próprio Deus é a luz, e não é a luz da celeste, mas é a luz do próprio Deus. Irmãos, o Deus da era primitiva é também o Deus da era tecnológica. Irmãos, esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que nós servimos. É o Deus que nos abençoa. Curvemos nossas frontes em oração por essa semana.
Pai Celestial, muito, muito obrigado por esse momento de comunhão por online e por esse momento que nós podemos saber que nós somos ser humano porque Tu nos criastes e colocastes em nós o Teu sopro. E nos dás a certeza da origem de sermos filhos Teus através de Jesus Cristo. E que podemos caminhar neste mundo tão incerto, tão tenebroso, pelo fato do poder do Espírito Santo estar conosco, nos conduzindo até a vida eterna. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela semana que passou, e obrigado pela nova semana que está iniciando, e obrigado, Senhor, que nós podemos enfrentar essa pandemia e saber que Tu estás colocando a Tua mão sobre cada um de nós, cada um que está agora ouvindo esta palavra, participando nesta oração. Eu quero te pedir, Senhor, esteja com os nossos adoentados essa semana, levando de uma forma bem especial o seu Siegfried na sua saúde, Senhor. A mãe do Alfredo, a mãe do Ademir, Senhor. Enfim, a todos que estão conosco, que nós possamos lembrar da Tua graça e do Teu poder. Pedimos a Tua bênção pela Edneia e pelo Rodrigo, que Tu possas abençoá-los também no seu matrimônio que estarão realizando, Senhor. Eu Te louvo porque posso trazer todos eles diante de Ti. E assim eu Te peço, Senhor, esteja conosco nessa semana. Abençoe-nos, guarde-nos, faça resplandecer o Teu rosto sobre nós e nos dê a Tua paz, agora e para sempre. E lâmpada para os nossos pés, seja a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.